Muito bem, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, eu trabalho no Elsevier, sou responsável pelos treinamentos de engenharia e hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma apresentação um pouquinho mais ampla, uma apresentação sobre recursos de informação da Elsevier. Recursos estão disponíveis para vocês e para apresentar algumas dicas, algumas recomendações de melhor uso dessas soluções, dessas ferramentas de informação, desses recursos de informação. Antes de avançar, eu queria agradecer pela parceria da Elsevier com a Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela parceria e por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, em contato com o consumidor da informação, com o usuário da informação. É sempre muito bom estar em contato com vocês. Eu acredito que vocês tenham participado de vários eventos oferecidos nessa agenda de eventos para o segundo semestre. Então, desde 18 de outubro que foram iniciadas essas sessões e vocês tiveram apresentações de muitas soluções, de muitas ferramentas de informação oferecidas por muitos editores e a última sessão, então, a minha, que eu vou falar de recursos de informação mais uma vez. O objetivo é simplesmente compartilhar aquilo ou ressaltar aquilo que talvez passe despercebido para vocês, em termos de recursos, em termos de funcionalidades, ferramentas apresentadas pelas soluções de informação que vocês têm acesso. Eu vou focar sempre aqui com a informação oferecida para a comunidade USP. Então, eu vou ter como referência essa página aqui, que é a página principal da USP, como simples referência. Mas vocês, sendo de outras instituições, vocês teriam acesso a alguns recursos daqui, mas não ao conteúdo assinado especificamente para a comunidade USP. Então, quando eu estiver falando das soluções, eu vou me referir basicamente àquilo que é de comum acesso para todos, que é aquilo que está disponível no portal de periódicos CAPES, que para todo mundo não é novidade, vocês podem acessar comprovando o vínculo de vocês, clicando aqui em acesso CAF. A partir daqui, vocês vão identificar a instituição de vocês, vão colocar as credenciais de vocês para que seja comprovado o vínculo. Em seguida, serão retornados para essa página e nessa página aqui, vocês terão o nome da instituição de vocês e poderão acessar, a partir daí, todo o conteúdo pago, todo o conteúdo assinado pela CAPES, para atender as principais demandas de todas as instituições de pesquisa universitárias do país. Então, aqui vocês vão poder buscar na lista de bases as soluções que eu vou apresentar hoje, digitando o nome delas, Compendex, Embase, Scopus, Science Direct, todas elas estão disponíveis para todos vocês, mas são soluções pagas. Então, mais uma vez, o vínculo, a comprovação de vínculo é necessária, o login aqui na plataforma do portal de periódicos é necessária para que vocês obtenham acesso a esse conteúdo, a esses recursos de informação. Nas bibliotecas ou nas instituições, muitas vezes, as bibliotecas elas assinam conteúdo adicional que vai além daquele conteúdo do portal. Então, muitas vezes, o conteúdo do portal vai atender grande parte das nossas necessidades ao longo do desenvolvimento da pesquisa, mas para acessar informações locais, por exemplo, do acervo da instituição, ou para acessar o repositório de trabalhos publicados pela própria instituição, eu vou ter que voltar à página da biblioteca. E aqui na página da biblioteca eu vou buscar o Dédalus, por exemplo, para acessar o catálogo o acervo das bibliotecas da USP. Então, aqui eu vou poder consultar toda essa informação. Normalmente, a consulta é livre, aberta para todos, não tem restrição pelas instituições. Mas o fato é que esse aqui é o acervo físico das bibliotecas. Naturalmente, para acessar o acervo físico, fisicamente eu terei que visitar as instituições. Além disso, aqui na página da biblioteca, a gente vai encontrar acesso às revistas USP, por exemplo, livros abertos, trabalhos. Então, a gente vai encontrar uma série de outras recomendações de conteúdo científico, conteúdo de apoio à pesquisa científica, ao desenvolvimento de qualquer atividade na universidade, para a comunidade daquela instituição. Aqui, mais uma vez, eu estou acessando a página da ABC,
da ABCD, perdão, e aqui eu vou acessar todo o conteúdo oferecido e disponível para a comunidade científica da USP. Alguns repositórios institucionais, eles são abertos para todos. De uma maneira geral, no Brasil, a gente vai encontrar muito isso. Repositórios institucionais abertos, livres para o acesso de teses, dissertações, trabalhos de conferências, revistas publicadas pelas instituições. Esse tipo de conteúdo a gente vai encontrar de maneira aberta nas páginas das bibliotecas das instituições. Mais uma vez, aqui na USP, a gente vai encontrar, na página da ABCD, a gente vai encontrar muita informação que está disponível para todos. Mas algumas bases, elas foram assinadas pela ABCD para atender às necessidades específicas da comunidade USP. Essas bases, talvez elas não estejam disponíveis para outras instituições, para usuários de outras instituições. Mas, mais uma vez, eu vou focar nas bases oferecidas pelo portal de periódicos CAPES, que grande parte dos participantes tem acesso, desde que seja comprovado o vínculo a esse conteúdo. Então, eu vou agora apresentar uns slides para avançar na apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Para qualquer pergunta, eu agradeço o uso do chat. Sejam bem-vindos. Então, eu vou passar pelos slides, que serão compartilhados com vocês mais adiante. O certificado vai ser oferecido pela própria agência, pela ABCD, mais adiante. A gravação também vai ser compartilhada pela ABCD, eu não sei exatamente em qual site, mas provavelmente no site dos eventos, vocês vão encontrar o link para as gravações de todas as sessões oferecidas. Muito bem, então, o que eu queria comentar com vocês hoje? A Elsevier é uma das principais editoras de informação científica, vocês, a essa altura, já devem estar sabendo, já devem ter participado das sessões, mas, de qualquer maneira, o que a Elsevier vai me dizer como empresa, para mim, com perfil de pesquisador, é que a Elsevier oferece informação confiável, informação pronta, informação trabalhada, que cobre uma grande diversidade de disciplinas. E, durante muito tempo, eu vou encontrar muita informação confiável oferecida pela Elsevier. Informação, basicamente, para o desenvolvimento de apoio para a pesquisa e informação analítica, que vai um pouco além da informação básica e informação em texto. Informação sobre a Elsevier no Brasil, vocês vão encontrar sempre procurando nas redes sociais Elsevier Pesquisa, tem alguns sites de apoio ao conteúdo, e aqui vocês vão encontrar os recursos de informação, as bases de dados que estão disponíveis para vocês através do portal de periódicos, Science Direct, Scopus, Embase e Compendix. Essas são as pagas, que requerem vínculo, comprovação de vínculo para que vocês obtenham acesso. E as outras em verde, os outros recursos aqui, eu vou falar sobre eles, mas eles têm acesso aberto para todos. Então, qualquer um pode entrar, pode acessar esses recursos aqui, que eles estão abertos na internet. Como vocês vão acessar, mais uma vez? Indo lá para o portal de periódicos CAPES, e lá no portal de periódicos vocês vão clicar no botão de... Deixa eu compartilhar, para quem ainda não tem esse link, vocês vão clicar no botão de... Estou compartilhando no chat o link para que vocês cheguem nessa página. E aqui vocês vão fazer a validação, depois de validarem, escolherem a instituição, vão inserir as credenciais de vocês para que vocês sejam validados e cheguem no conteúdo completo assinado pela CAPES. Antes da gente avançar na apresentação dos recursos, eu queria levantar essa questão. Qual é a necessidade que você, hoje, pesquisador, aluno, professor, pesquisador, consultor, qual é a necessidade que você hoje tem de informação? Qual é a informação que você precisa hoje? Você está precisando responder uma simples questão, você está precisando fazer um levantamento de dados, um levantamento de literatura. Essa literatura ela precisa ser levantada desde das primeiras publicações científicas até a data corrente, ou eu tenho um período específico, eu tenho fontes de informação ou referências de autores, de instituições que eu deva considerar, de revistas.
quanto tempo eu tenho para recuperar essa informação, para responder essa pergunta, para atender essa demanda por informação que eu tenho nesse momento. Então, essas são questões que a gente vai precisar responder, a gente precisa ter, e de maneira bem clara, para que a gente melhor selecione a fonte de informação, o tipo de documento, a ferramenta que vai melhor apoiar o desenvolvimento da nossa resposta, o desenvolvimento do nosso trabalho. É muito importante a gente ter essa pergunta clara para a gente não perder tempo no momento em que a gente for buscar informação. Porque, dependendo do tipo de necessidade, se eu precisar, por exemplo, de um texto completo, eu vou diretamente para uma base que me ofereça o texto completo. É um texto completo oferecido pela Elsevier? Não, é um texto completo oferecido por um outro editor, eu vou diretamente à página daquele editor para acessar aquele texto completo oferecido por aquele editor. O importante é conhecer quais são as opções que eu tenho para melhor responder e atender a pergunta que eu quero responder naquele momento. Naturalmente, ao longo do nosso trabalho de pesquisa, a gente vai ter muitas perguntas para responder. Antes de avançar, eu estava dando uma olhada no material que apresenta os resultados de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. É uma pesquisa muito ampla, ela foi feita em 2008, para tentar identificar quais são os desafios, as principais dificuldades encontradas pelo consumidor de informação. Isso lá nos Estados Unidos. É uma pesquisa específica de um outro país, de outra cultura, mas, de qualquer forma, serve de referência para aquilo que eu vou falar mais adiante, que são os desafios no consumo da informação. Um dos desafios que gera muita frustração é você identificar ou encontrar a melhor revista, ou melhor artigo, ou melhor documento para responder a questão que eu quero responder. Então, grande parte dos usuários diz que é difícil de selecionar uma fonte. Muitos usuários dizem que nunca procuraram apoio com um bibliotecário. E outros ainda dizem que obtiveram informação básica sobre o tema de interesse buscando na internet, buscando em fontes abertas, em fontes não qualificadas. E isso realmente é o comportamento das pessoas, é o comportamento do consumidor de informação científica, e é muito perigoso simplesmente a gente fazer uso de uma informação sem saber da procedência daquela informação, sem confirmar a qualidade daquela informação, sem saber se a gente tem o direito de uso daquela informação para usar como referência no desenvolvimento das nossas atividades. Então, essas dificuldades, elas avançaram no período da pandemia, mas elas continuam válidas. Apesar de ser uma pesquisa um pouco antiga, ela é uma pesquisa que representa o comportamento humano. E, infelizmente, a gente tende a buscar o caminho mais simples. E quando a gente precisa de um documento, de uma informação, a gente vai para a internet aberta e busca informação de maneira aberta, sem considerar o risco ou as questões de validação que precisam ser feitas, atendidas, antes da gente fazer uso daquele conteúdo. A Elsevier também fez algumas pesquisas com os clientes, e isso mais recente, na verdade, no ano passado, para saber o que os clientes estão fazendo. Os clientes estão estudando de casa. Muita gente, naturalmente, não é novidade, mas tem muita gente trabalhando ou estudando de casa. As instituições compraram muito e assinaram muito conteúdo para atender às necessidades enquanto estava todo mundo remoto, enquanto está todo mundo remoto. Então, isso aí também ajustou ou mudou um pouquinho o perfil do consumidor da informação, do usuário da informação. O fato é que a gente ainda tem muito aluno, muito usuário, muito consumidor da informação que não está alinhado às bibliotecas, que não conhece as bibliotecas, que não conhece as atividades da faculdade, que simplesmente desenvolve atividades específicas, pontuais, mas que estão dentro de um contexto muito específico, muito especializado,
que é aquele contexto de uma disciplina, que é um contexto de uma linha de pesquisa específica, sem considerar o todo, sem considerar tudo que está acontecendo na instituição, sem considerar tudo que está acontecendo no planeta. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é impossível a gente simplesmente avançar desconsiderando tudo aquilo que está acontecendo em termos de produção científica no planeta inteiro. Por isso que é fundamental, sempre que a gente for responder qualquer pergunta de pesquisa, pergunta científica, é fundamental a gente consultar as melhores fontes. E como encontrar essas melhores fontes? Bom, para cada tipo de necessidade, a gente vai identificar algumas fontes diferentes. Como eu estava falando, eu quero texto completo, eu vou para a fonte de texto completo. Eu quero aprender, eu quero criar material para um curso, para uma disciplina, eu quero fazer uma revisão de literatura. Dependendo da minha necessidade, eu vou para determinadas fontes de informação. Vou avançar nisso aqui, que são os nossos desafios, não vou fazer pesquisa. E aí, a pergunta que eu faço para vocês, como é que eu vou selecionar a fonte de informação? Como é que eu vou selecionar o local, o site na internet, de onde eu vou extrair informação? O fato é que a tendência, hoje em dia, pela tentativa na economia do tempo, em obter agilmente, rapidamente a informação ou alguma informação, eu vou para a internet aberta. E aí, quando eu chego na internet aberta, eu nem critico muito a informação, eu simplesmente digito algumas palavras em qualquer idioma, recupero resultados e avanço no meu trabalho de pesquisa com os resultados obtidos e apresentados naquela plataforma. Isso funciona ou não funciona no meio científico? No dia a dia, a gente pode ir para o Google sem o menor problema para recuperar informação. Mas sempre que a gente recupera a informação aberta, na internet aberta, a gente tem que estar atento que aquela informação pode ser falsa, aquela informação pode estar desatualizada, aquela informação pode ter sido publicada pelo meu vizinho e pode estar sendo apresentada para mim como sendo uma informação verdadeira. Será que eu devo considerar aquela informação como verdadeira, principalmente para o desenvolvimento da ciência de pesquisa? Talvez não. Então, o primeiro desafio e grande desafio é esse: como selecionar a fonte de informação de onde eu vou extrair informação. Nessa apresentação, aliás, de uma maneira padrão, eu sempre recomendo 3 tipos de fontes: o catálogo, o acervo da instituição, o repositório institucional, repositório ou repositórios da instituição ou de outras instituições associadas ou da minha região, e bases de dados. As bases de dados para poder obter informação global, informação estendida, informação relevante, atualizada e fundamental para a compreensão completa do meu problema, para encontrar as melhores soluções. Então, como selecionar a melhor ferramenta, como selecionar a melhor base de dados. Como eu estava falando, eu não terminei de criar esse diagrama, esse desenho, mas aqui eu quero, do lado esquerdo, eu quero simplesmente representar o grande volume de informação que é produzido, de dados, que é produzido no dia a dia, Big Data. Então, a gente tem muita informação sendo criada no dia a dia. Então, eu não estou falando só de informação científica, eu estou falando de tudo aquilo que a gente encontra na internet. Publicou no blog, publicou na rede social, está lá, está indexado de alguma forma. Essa informação ela é recuperada, ela é processada por alguns motores do Google, por exemplo, para permitir a recuperação desse conteúdo. É um conteúdo que não recebe nenhum tipo de tratamento. Ele simplesmente é recuperado, ele é identificado, ele é coletado, ele é simplesmente indexado para permitir a recuperação de forma fácil. Esse é o conteúdo aberto. Embaixo, a gente tem isso, esse repositório aqui um pouco maior. Esse aqui seria o conteúdo indexado de maneira básica, de maneira simples. Abaixo, a gente tem alguns repositórios que seriam os repositórios de informação processada, informação trabalhada. É aquela informação que é coletada e ela é guardada no repositório para permitir a consulta. Então, seria, por exemplo, uma base de dados de informações do censo, que a gente está desenvolvendo agora.
a gente coleta aquela informação, a gente critica aquela informação para depois guardar toda num repositório e permitir a análise com base naqueles dados, naquela informação que a gente coletou. A gente tem a garantia da veracidade, a gente tem a garantia da qualidade, da atualidade, a gente tem um monte de garantia de que aquela informação é válida. Por quê? Porque a partir daquela informação a gente vai fazer algumas análises e vai tirar algumas conclusões. Conclusões que são amparadas pela qualidade da informação. Da mesma forma que outros silos que estão aí abaixo nessa tela, eles representam o conteúdo indexado, coletado, indexado, trabalhado por editores de informação científica da indústria mundial. Como, por exemplo, a Elsevier. Então, o que a Elsevier faz? Ela vai, para os editores, o objetivo da Elsevier é publicar informação através das bases de dados, dos recursos de informação, publicar informação científica. Então, o que a Elsevier vai fazer? Ela vai coletar informação científica. De quem que ela vai coletar? Ela vai buscar os editores principais, os mais relevantes, aqueles que podem contribuir de maneira maior com o desenvolvimento da pesquisa mundial. A Elsevier não vai coletar informação só de um país, ou só de outro país, ou só de um tema, ou só de outro tema. Ela vai lá e vai coletar informação de uma maneira geral, mas garantindo a qualidade, a relevância daquela informação. Depois de coletar essa informação de vários editores, ela vai tratar essa informação. Por quê? Porque muitas vezes um editor ele indexa a informação, ou ele apresenta a informação com um dado faltante, um dado inexistente, um dado meio mal preenchido. O que a Elsevier vai ter que fazer? Ela vai ter que completar aquele dado, ela vai ter que ajustar aquele dado. Por quê? Porque na hora que ela oferecer para o usuário, para o consumidor, para o usuário Elsevier, ela vai ter que garantir a qualidade daqueles dados. Porque senão o usuário, na verdade, quando ele achar que está pesquisando de 1980 até 2000, não, ele não está consultando bem aquele período. Por quê? Porque alguns documentos vieram sem a data. Não pode isso, tem que ter a data, tem que estar corrigido. Devolve lá para o editor, pede aquela informação completa para depois ajustar e garantir a qualidade na análise, na recuperação daquela informação, com base nos índices, nas etiquetas que vêm do próprio editor, que vêm do próprio autor. É importante também, nesse momento da coleta da informação, depois de normalizar, padronizar tudinho, para garantir que toda a informação está completa, toda a informação tá pronta para facilitar a recuperação, é importante complementar com informação que vem da ciência da informação, que vem dos bibliotecários. Como, por exemplo, a informação básica de um documento vai me apresentar o título, vai me apresentar o resumo, palavras-chave. Sim, mas o que eu posso fazer para padronizar a forma de recuperação da informação de maneira global? Se eu usar a palavra-chave, muitas vezes, e eu sempre falo sobre isso, a palavra-chave ela tem uma conotação, ela tem um entendimento regional, muitas vezes. E aquela palavra-chave, algumas vezes expressa no idioma local, não é suficiente para que eu recupere conteúdo fora daquela região específica. Em outras palavras, se eu quiser recuperar conteúdo global, eu vou ter que usar de maneira padronizada um idioma global. A Elsevier usa o inglês, toda a informação é convertida para o idioma inglês. Se eu quero recuperar por tópicos, ou por temas, ou por um vocabulário controlado, o que a Elsevier vai fazer? Ela vai pegar toda a informação e ela vai indexar com base num vocabulário controlado, o tesauro, para garantir que, no momento da recuperação, aquela informação, toda a informação, seja recuperada de maneira igual, de maneira padronizada e de maneira facilitada. Porque toda a informação que foi indexada, ela foi enriquecida com índices, com atributos que garantem e facilitam a recuperação de conteúdo relevante de maneira rápida. São algumas formas de tratar aquela informação. Agora, e aí a gente chega nesses repositórios aqui, o grandão, internet aberta, e esses outros oferecidos pelos editores. O fato é que ter informação não garante a recuperação, não garante o uso da informação. E aí, o que os editores precisam fazer? Eles precisam criar plataformas de acesso ou de recuperação daquela informação, de uso daquela informação. Uma principal diferença entre buscar na internet aberta e buscar nas plataformas especializadas é que nas plataformas, na internet aberta,
eu não tenho eu não tenho recursos, eu não tenho ferramentas para filtrar de maneira científica os resultados para identificar os 2, 3, 4, 5, 10 documentos mais relevantes de meu interesse para responder aquela pergunta que eu tenho, aquela necessidade por informação científica. Por outro lado, quando eu vou para as bases científicas, eu sim tenho recursos, eu tenho filtros dinâmicos, eu tenho formas de limitar os resultados com base em critérios científicos para obter informação científica. Informação a mais relevante informação que aquele recurso de informação pode me oferecer. E isso facilita, agiliza o meu processo de consumo da informação, porque eu rapidamente chego naquele tipo de informação. Em termos práticos, vocês conseguem filtrar, por exemplo, uma informação no Google publicada por um determinado autor? Talvez de alguma forma, sim, mas vocês confiam nessa informação ou nesse filtro? Ou então vocês conseguem usar um vocabulário controlado para filtrar a informação para uma determinada área, para uma determinada disciplina na internet aberta? Talvez seja um pouco desafiador. Agora, quando vocês vão para as plataformas científicas, esse processo já é facilitado, porque o objetivo é entregar aquele documento mais relevante e não uma lista completa de 100 mil resultados. Então, uma última questão que eu queria comentar é que toda essa informação processada pelos editores, aqui na parte de baixo, ela é confiável, ela é validada, ela é comprovadamente relevante para a ciência. Então, quando eu, usuário, consumo informação através desses recursos de informação científicos, eu tenho garantida a qualidade daquela informação, diferentemente daquilo que o Google ou a internet aberta pode me oferecer. Ah, mas o Google Scholar me oferece também informação científica. Bom, são computadores que trabalham e tentam apresentar resultados científicos. Existe alguma garantia ali? Bom, mais ou menos sim, sim. Se vocês confiam no computador, muito bem, sigam adiante. Mas existe uma forma de filtragem dos resultados que o Google Scholar vai apresentar, por exemplo? Existe uma forma de filtragem científica com base em temas, em tópicos, em vocabulário controlado, em propriedades numéricas. Você pode fazer isso através do Google Scholar? Eu acho difícil, mas, de qualquer forma, sim, internet aberta sempre vai ser uma referência, mas sempre que eu garanta a qualidade daquilo que eu obtenha através da internet aberta. Eu tenho que garantir a qualidade daquilo antes de acessar, antes de fazer uso. Por outro lado, quando eu obtenho a informação através do conteúdo oferecido pelas bases de dados científicas, eu já tenho essa qualidade garantida. E tenho algumas formas de recuperação da informação. Então, a gente vai ter várias bases de dados, vários formatos de bases de dados, que eu vou apresentar para vocês algumas, e vários recursos, várias ferramentas que também são criadas para facilitarem o objetivo do consumo dessa informação. Então, a gente vai para as bases de dados, a gente vai para a internet, a gente consegue acessar o conteúdo aberto, o conteúdo científico de uma base de dados. Quando eu, consumidor de informação, estou na USP e estou querendo acessar a informação, todas as bases, e estou querendo facilitar o meu processo de recuperação da informação, ao invés de eu ter que ir a bases individuais, eu posso usar o pesquisa integrada, ou pesquisa, o buscador integrado, porque esse buscador integrado vai integrar a busca em vários recursos disponíveis para a comunidade USP, e vai facilitar a análise daqueles resultados. Então, de maneira simplificada, eu tenho uma forma de consulta desses recursos. Esses produtos, eles facilitam a busca em diferentes recursos de informação, mas mas não eliminam a necessidade de consulta em outras fontes. Por exemplo, mesmo consultando no buscador integrado da minha instituição, eu vou ter que consultar algumas outras fontes. Talvez eu tenha que consultar algumas outras bases para encontrar conteúdo ou tipos de objetos diferentes que não estejam integrados naquele buscador integrado. Eu tenho que conhecer o meu buscador integrado. Eu tenho que saber até onde ele vai, quais são as bases que ele integra. Eu tenho que saber qual é o tipo de documento que ele está indexando e está me apresentando. Eu tenho que conhecer, eu tenho que aprender sobre essas ferramentas. E essa é o meu grande pedido para todos vocês. Aprendam
conheçam as ferramentas, as soluções que estão disponíveis para vocês. Porque conhecendo, fica fácil usar. Não conhecendo, vocês nunca vão usar. Então, conheçam o catálogo, o repositório e as bases de dados. E os buscadores, as ferramentas de busca de informação científica, de busca integrada. Tipos de base de dados. Eu queria falar para vocês que hoje a gente tem diversos tipos de bases de dados que indexam informação confiável, mas eu queria centralizar em dois tipos. Um é o texto completo, que oferece, é a página na internet, é a base de dados que oferece o texto integral, e o outro tipo é a base referencial. São dois tipos que hoje a gente já tem consciência que são muito importantes. O texto completo a gente já sabia que era importante, sempre soube, sim, porque a gente obtém, depois de saber que o documento existe, a gente acessa a página e consegue recuperar o texto integral daquele documento. Perfeito, é tudo que eu quero como pesquisador. Eu quero acessar e ler o documento, o trabalho inteiro publicado pelo autor de meu interesse. Então, a base de texto integral ela é fundamental para acessar o texto integral. Óbvio, sim. Outro tipo é a base referencial. A base referencial ela é um pouquinho diferente da base em texto completo, porque ela não contém o texto completo, ela não contém o texto integral. Ela pode até ter o link para que o usuário chegue à página do editor que publicou aquele documento, mas o texto integral não é parte daquela base de dados. Por quê? Porque sai caro colocar o texto integral disponível através da plataforma. É muito caro isso. Então, ao invés de simplesmente indexar ou agregar o texto integral a todas as bases de dados, a gente tem esses dois tipos de base de dados. Um que oferece o texto integral e o outro que oferece índices e resumos, uma base referencial. Essa base referencial ela vai ter quase tudo o que tem a base em texto completo, menos o texto completo. Então, essa base ela vai ter o título, o resumo, as palavras-chave, ela vai ter o conteúdo enriquecido, os metadados enriquecidos, toda a informação para que os documentos sejam descobertos. Então, se eu quero descobrir, aprender sobre toda a produção científica num determinado tema, não tem nada melhor do que consultar uma base referencial. Eu consulto a base referencial e eu vou varrer o conteúdo publicado por dezenas e centenas de diferentes editores, dos mais relevantes, dependendo do tipo do editor, do escopo do editor, da proposta do editor. Então, a base de dados referencial ela vai me permitir varrer uma quantidade de informação muito, muito, muito maior do que uma base em texto integral. A base em texto integral, muitas vezes, ela oferece o texto integral, como eu falei, é caro, então ela oferece o texto integral de uma revista, de duas revistas, de uma dezena de revistas, por um período finito, um escopo restrito, e principalmente de um editor, muitas vezes. Então, por isso que a gente tem cada editor oferecendo o seu conteúdo em texto integral através de uma página diferente, o que torna o processo de descoberta e consumo daquela informação um pesadelo. Imagina se eu tiver que buscar em 10 revistas diferentes o mesmo tema, o mesmo tópico. Então, eu vou ter que buscar, identificar os mais relevantes, depois eu vou ter que unificar aquelas respostas, consolidar aqueles resultados, uma loucura. Nada melhor do que usar uma base que já apresente aqueles dados, me permita revisar o conteúdo oferecido por cada documento, para que esses documentos já sejam consolidados, sejam apresentados numa única plataforma. E isso é o que a gente consegue fazer numa base referencial. A gente vai ver, então, como recomendações, algumas bases de dados, que são as bases, voltando ao tema da apresentação, eu vou falar de algumas bases que estão disponíveis para vocês. Algumas oferecem texto integral e outras oferecem índices e resumos. Aqui tem um slide falando um pouco sobre isso, sobre como das diferenças dos dois tipos de bases, que são os principais que hoje a gente tem na indústria, que são os mais relevantes para a ciência, e a gente tem tipos de documentos. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque é muito importante a gente saber o que cada fonte de informação vai apresentar para a gente. Eu já falei para vocês, a base referencial ela não tem o texto integral. Sim, mas ela indexa todos esses tipos de documentos. Fantástico, muito bom.
Por outro lado, eu vou ter algumas bases que oferecem, sim, o texto integral, mas elas não têm essa amplitude de tipos de documentos, de diferentes tipos de documentos. Então, algumas bases elas vão oferecer patentes ou normas técnicas, ou então teses e dissertações. Mas vai ser difícil eu ter uma base em texto integral que ofereça todos esses tipos de documentos, que muitas vezes eles são indexados nas bases referenciais. Então, eu, para descobrir informação, vou usar as bases referenciais. Sobre os mesmos documentos, é fundamental que eu compreenda quando que ou qual melhor tipo de documento para usar em cada atividade que eu desenvolver. É importante que eu considere e lembre que um artigo publicado em uma conferência ainda não foi revisado por pares, não é nem um artigo científico, ou talvez ainda não seja, talvez seja um resultado de um laboratório. Agora, se eu quero desenvolver uma pesquisa fundamentada, já comprovada, eu vou buscar artigos publicados em revistas científicas, vou buscar artigos publicados ou documentos como teses e dissertações, que apresentam uma informação mais aprofundada, especializada, mas lembrando que uma tese vai levar, no mínimo, 4 anos para ser publicada. Quer dizer, a gente leva um tempo grande para desenvolver e para publicar um trabalho científico. Um artigo vai levar alguns anos, muitas vezes. Uma tese, alguns anos, um livro, mais ainda. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o tipo de informação que a gente vai poder recuperar com base no tipo de documento, para a gente também selecionar melhor a nossa fonte de informação. Não faz muito sentido querer encontrar informação, o estado da arte, buscando numa base histórica, ou buscando num tipo de documento antigo, ou num tipo de documento que não seja ágil na publicação de informação atualizada, de informação de interesse atual. Eu estava tentando pensar aqui em algum tema, lembrei simplesmente de um tema, por exemplo, hoje a gente já pode pesquisar todos os temas. Há 3 anos atrás, eu pesquisava Covid, por exemplo, numa base de dados de engenharia e não encontrava nada. Hoje a gente já encontra um monte de informação. Por quê? Ao longo desses últimos 2 anos, a gente já teve muitos documentos que foram publicados relacionados à tecnologia que falam de Covid, que é um tema um pouco mais atual. Então, hoje, a gente já vai encontrar muita informação sobre esse tema, mas é fundamental saber escolher o tipo de objeto que a gente vai usar para a gente desenvolver a nossa atividade. O processo de indexação é feito pelos editores, é fundamental, porque através dos descritores dos documentos é que a gente vai permitir uma flexibilidade na recuperação, inclusive na seleção das palavras que a gente vai usar para construir a nossa estratégia de busca, para a gente recuperar um determinado tema. Nada melhor do que usar um tesauro para a gente escolher as expressões, para depois a gente criar a nossa expressão usando os booleanos. A gente precisa conhecer os booleanos aceitos pela plataforma de busca, a gente precisa saber como que a plataforma de busca vai trabalhar, interpretar a nossa expressão de busca para recuperar os nossos documentos, para a gente saber se eles estão em ordem correta, ou da relevância, ou quais são as opções de ordenação, ou como que, por relevância, os documentos são apresentados, são ordenados na tela de resultados. A gente vai precisar entender um pouco sobre o motor de busca e sobre as ferramentas que cada motor de busca ou plataforma oferecem para a gente filtrar melhor os resultados, como, por exemplo, a busca numérica por propriedade física, que é algo que a gente vai encontrar. A gente sempre também vai ter que, antes de escolher a fonte de informação, buscar ferramentas que apresentem os indicadores bibliométricos, os indicadores de qualidade do conteúdo. Porque nada pior do que você identificar um documento que fale sobre o seu tema, mas que tenha sido publicado por um autor nunca antes visto, ou que faça referências a outros autores também completamente desconhecidos. Então, você questiona ou se questiona, será que eu devo acreditar nesse trabalho que foi publicado por um autor que não é citado por ninguém, e citou alguns outros autores que também não são citados por ninguém, tampouco são citados por ninguém? Bom,
para garantir a qualidade dos nossos recursos, a gente usa os indicadores bibliométricos, que estão disponíveis em algumas ferramentas da indústria de informação. Para vocês, tem vários. E, com isso, a gente pode estabelecer a relevância dos autores, das revistas, das instituições, no desenvolvimento das nossas atividades. E para escolher a melhor ferramenta ao longo do desenvolvimento das nossas atividades científicas, de pesquisa acadêmica. Como exemplo, eu cito, por exemplo, eu vou citar um exemplo daquilo que a gente precisa fazer, ou que todos nós precisamos fazer com relação às fontes disponíveis para a gente. Eu estou começando graduação, estou começando a pesquisa e não tenho ideia das bases recomendadas para apoiarem as minhas atividades. O que eu faço? Vou bater na biblioteca setorial, vou pedir algumas dicas, vou perguntar para o meu orientador, vou perguntar para o meu professor. Por quê? Porque, além do material que o professor vai me dar, eu vou consultar informação adicional para comprovar, para complementar aquela informação que eu estou recebendo do meu professor na minha disciplina. Agora, como identificar as bases de dados? Eu preciso conhecer as bases. Nada melhor do que os treinamentos oferecidos pelo Portal de Periódicos CAPES e, certamente, pela sua biblioteca. A própria ABCD, a biblioteca, Sistema de Biblioteca, a Agência de Bibliotecas da USP, oferece e organiza treinamentos. Treinamentos para quê? Para, principalmente, apresentar para vocês tudo aquilo que tem de novidade, tudo aquilo que tem de recurso importante, já qualificado por cientistas da informação, para atender às necessidades dos pesquisadores, então, de toda a comunidade da própria instituição. Então, o que eu sei dessa plataforma, o que eu sei dessa base, Compendix, eu aprendi. O que eu sei dela? Olha, é uma base que permite a consulta de múltiplas bases de dados. Ela me oferece, é uma base referencial, que me oferece acesso a 30 milhões de registros científicos. É uma base referencial, o texto completo não está lá, tudo bem. Mas eu uso essa base para quê? Para descobrir conteúdo, para revisar toda a literatura publicada sobre um determinado tema de engenharia e tecnologia. São mais de 190 disciplinas cobertas nessa base de dados. Ela cobre mais de 2.500 editores, mais de 80 de informação publicada em mais de 80 países no mundo inteiro, cobrindo mais de 3.700 revistas científicas, teses, dissertações, artigos científicos, de conferências. Então, se eu preciso desse tipo de documento, e se eu quero descobrir, fazer uma análise da produção científica em engenharia e tecnologia, eu vou para essa base. Se eu estou querendo descobrir o estado da arte sobre tecnologia, eu vou para essa base de dados. Por quê? Porque ela vai me permitir varrer a produção científica de maneira centralizada. Aí vocês vão perguntar, será que não seria melhor eu ir para a busca integrada da minha instituição? Olha, talvez, se essa base estiver associada, ativada lá no buscador, talvez seja interessante. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes uma base referencial ela não tem prioridade nos resultados de um buscador integrado. Então, eu tenho que entender como que o motor de busca do buscador vai apresentar os resultados de uma base referencial. Então, eu chego na base referencial, sim, posso fazer essa revisão, posso aprender, entender como que a tecnologia avançou através dessa base referencial. Eu tenho também um recurso que se chama tesauro, é o vocabulário controlado. Se eu quero identificar as melhores palavras para associar os meus documentos, ou se eu quero identificar as melhores palavras para criar uma estratégia de busca forte, pesada, robusta, para recuperar de maneira relevante, rápida, o conteúdo científico, eu vou consultar o tesauro. E aí eu identifico essas palavras. Se eu quero adicionar à minha estratégia de busca uma propriedade física, olha, eu vou para uma base que identifique número, propriedade e unidade, porque aí sim eu vou poder recuperar ou filtrar resultados com base em propriedades, em números, verdadeiramente números. Outras bases vão me oferecer acesso, além do texto integral, a equações, tabelas, gráficos interativos, conteúdo interativo e outras ferramentas que podem ser muito úteis e agilizar a resolução de problemas, o desenvolvimento de pesquisa,
quando usadas. Então, eu vou conhecer outras plataformas que vão me apresentar conteúdo adicional, que vão me apresentar conteúdo de apoio às atividades científicas. Então, o que agora, finalmente concluindo a apresentação, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Algumas recomendações de soluções. Eu vou falar, mais uma vez, de soluções da Elsevier, mas vocês também vão encontrar, principalmente no portal de periódicos, algumas outras soluções similares oferecidas por outros editores. Quando eu falo de Engineering Village, de Compendex, eu estou falando de uma base referencial oferecida pela Elsevier para atender as áreas de engenharia e tecnologia. Se eu falar de Embase, eu estou falando de uma base referencial para apoiar as áreas biomédicas, referencial também oferecida pela Elsevier. Se eu falar de Scopus, eu estou falando de uma base referencial oferecida pela Elsevier para permitir uma revisão de literatura multidisciplinar e não específica em uma área específica. Mas se eu for para o segundo ponto, pelo volume de informação indexada e oferecida pela base multidisciplinar referencial Scopus, eu terei acesso, ou terei ferramentas de análise bibliométrica. E isso vai me permitir, fácil e rapidamente, identificar ou comprovar a quantidade de vezes que um autor foi citado ou a quantidade de documentos que um autor publicou, artigos, quantos artigos um autor publicou, em quais revistas ele publicou, se as revistas nas quais ele publicou são relevantes, ou a relevância das revistas onde ele publicou os documentos, quantos documentos ele publicou por ano. Então, eu vou poder fazer uma análise do autor e da revista de maneira simples, isso na plataforma Scopus. É a única plataforma? Não, a gente vai encontrar outras plataformas. A plataforma Science Direct vai me oferecer acesso ao texto integral. Texto integral que é publicado pela Elsevier. E esse é um ponto fundamental. Se eu busco informação de um outro editor, eu não vou encontrar na Science Direct, em texto integral. Se eu busco qualquer outro editor, eu vou ter que ir à página da interface da plataforma de busca daquele outro editor para buscar e recuperar o texto integral daquele outro editor. É fundamental que eu entenda que o texto completo ele vai ter uma abrangência restrita. Se a Science Direct é uma base fantástica para recuperar o texto completo, para buscar revistas, para ler revistas publicadas pela Elsevier. E, além do mais, ela tem o Topic Pages. Eu não sei se vocês já viram, que é uma forma de você estudar e aprender um pouco mais sobre tópicos científicos, multidisciplinar. É muito interessante, Topic Pages. São recursos, são ferramentas adicionadas pelos editores, no caso Elsevier, para facilitar o consumo da informação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente como que uma palavra ou expressão é usada no mundo científico. Topic Pages vai esclarecer isso, vai facilitar esse aprendizado, essa compreensão e a recuperação dessa informação com base naquele tópico. A gente vai encontrar também gestores de referências, gestores de informação científica. Por que a gente usa e recomenda gestores? Porque, muitas vezes, quando a gente encontra um documento, onde quer que a gente esteja procurando documentos, informação para apoiar a nossa atividade, a gente, muitas vezes, esquece de guardar as referências. E, quando a gente esquece de guardar, a gente simplesmente perde aquele documento. A gente não quer perder nenhum documento, a gente vai guardar, gerenciar as nossas referências no gestor de referências bibliográficas. E aí a gente tem o Mendeley, que é gratuito, que está disponível para todos vocês através da internet. Tem outras opções, e para algumas disciplinas específicas, tem alguns gestores que são um pouco mais apropriados, ou um pouco mais usados ou recomendados. O fato é que o gestor vai me garantir centralizar todas as minhas referências bibliográficas, as citações, tudo para eu guardar tudo no único local, e os gestores de referências bibliográficas, eles facilitam a criação da minha bibliografia no momento da minha escrita do documento científico. E, além disso, depois de gerada a bibliografia, os gestores de referências, eles permitem o ajuste do estilo de bibliografia, para que a bibliografia seja ajustada por formato ABNT ou algum outro formato específico de uma outra revista. Alguns editores, como Elsevier,
por exemplo, oferecem alguns cursos gratuitos de formação do pesquisador. O Research Academy é uma dessas opções que vocês vão encontrar na internet. É tudo gratuito. Então, é a Academia do Pesquisador. É onde você, pesquisador, iniciante ou avançado, vai poder obter informações e dicas de especialistas sobre o processo de consumo, uso e de pesquisa e publicação da informação. Lá a gente vai encontrar questões básicas, como escrita de um documento, ou então a gente vai encontrar como, por exemplo, aumentar ou garantir a visibilidade do meu documento, ou então como que eu posso estudar até que ponto que os efeitos provocados do meu documento, decorrentes do meu documento científico, daquilo que eu propus no meu documento. Então, são vários temas, ética e outros temas mais, todos relacionados à produção científica mundial. E uma última ferramenta que a gente vai encontrar é o Journal Finder, que é um editor ou um buscador, um recomendador de revistas científicas para o editor Elsevier. A Elsevier publica uma quantidade muito grande edita uma quantidade muito grande de revistas científicas. E como que eu, pesquisador, posso saber para qual revista submeter o meu documento? Não tem nada melhor do que buscar essa revista através de características do meu documento. Então, eu coloco o título, coloco algumas palavras, coloco um resumo parcial, nada, é gratuito o serviço, e mando buscar. A partir daí, a plataforma vai me recomendar algumas revistas para as quais, ou alinhadas ao meu trabalho de pesquisa. Isso pode ser usado também para descobrir quais são as revistas mais apropriadas e focadas num determinado assunto. E, por último, eu coloco aqui sempre recomendação de recursos e soluções, sempre o catálogo, sempre o acervo da instituição, sempre repositório, e o portal de periódicos CAPES. São as principais referências que eu tenho para passar para vocês. Eu aqui tenho alguns slides adicionais, eu avancei um pouco no tempo, mas eu já estou finalizando. O fato é que aqui eu tenho alguns documentos que são aqui do lado esquerdo. Eu tenho uma tabela dos documentos referenciais, das bases de dados referenciais, alguns exemplos e para que esses exemplos servem. Do lado direito eu tenho exemplos de bases de dados, os exemplos aqui do lado direito são todos da Elsevier, e aqui do lado esquerdo eu tenho para que essas fontes de informação elas podem ser usadas, em quais atividades. O fato é que aqui, ao longo do desenvolvimento das minhas atividades, eu vou encontrar uma lista grande de atividades e onde aplicar cada uma das ferramentas. Então, eu tenho que lembrar, sim, quais são as fontes que eu tenho, quais são as bases que eu tenho, quais são os recursos de informação que estão disponíveis para mim. Eu tenho que conhecer esses recursos para aplicar esses recursos no desenvolvimento de diferentes atividades no meu processo acadêmico de estudo, de pesquisa. Aqui a gente tem algumas atividades que podem ser desenvolvidas nos Scopus, de acordo com pesquisa. Bom, então, basicamente, era isso. Aqui eu sigo alguns slides que simplesmente apresentam o que cada um dos recursos vai poder fazer. Aí eu avanço pelo Compendix, Scopus, Science Direct, o que cada um deles oferece, Mendeley, o que pode fazer o Mendeley, um gestor de referências bibliográficas, o Research Academy, para aqueles que ainda não conhecem, o Journal Finder, e pronto. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Falei bastante, eu não sei, eu não vejo nenhuma pergunta aqui nesse momento. Eu vou finalizar. Vou agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Vou finalizar aqui a gravação